Normalmente o que ela faz é assim, ela separa em blocos maiores. Aqui eu tenho 2 saltos. Ah, mas e a palavra leitura que está na linha de baixo? Quando você tem um certo tempo de treino, você acaba fazendo com que você consiga ler 1 ou 2 ou até 3 linhas de uma vez só, e o teu cérebro, a partir da imagem captada, comece a organizar isso. Para chegar nesse ponto, exige um certo treino, né? E com relação ao treino, aí vem algumas coisas de, por exemplo, como praticar. Primeira coisa, você tem que fazer isso num ambiente claro e silencioso. Tá? Você está aprendendo um processo novo de leitura. Você está deixando com que teu cérebro interprete imagens e transforme isso em informações que você conhece como palavras e textos. Isso não era o que você fazia. Você tratava para o teu cérebro o processo já pronto. Você levava para ele já uma palavra, um entendimento daquilo, né? Então, o que acontece? O teu cérebro já estava acostumado a processar a leitura já pronta, já interpretada por você de maneira consciente. E essa interpretação vai ter que ser, de certa forma, inconsciente. Então, leva um tempo para isso. Como tudo que a gente está aprendendo num processo novo, você precisa ter paciência, ter calma e também praticar da maneira mais tranquila possível, sugiro um ambiente claro e silencioso. Segunda coisa, a gente tenta não mover o pescoço. Na verdade, a gente tenta não mover nenhuma outra parte do corpo que não sejam os olhos, tá? O processo, como eu acabei de dizer, o processo de leitura é um processo mecânico a partir de quando eu enxergo do ponto de vista óptico. Então você tem que adaptar o seu olho a se mover para o lugar certo e dar os saltos no momento certo. Então o ideal é que você não mova nenhuma parte do corpo, a não ser o dedo, que pode servir como guia no começo, tá bom? Outra coisa importante, nunca voltar à leitura, tá? E quando eu digo nunca, é nunca mesmo. Quando a gente está lendo um texto normal, um texto que a gente está acostumado, a gente para quando não entendeu, volta atrás, vê que palavra que foi. Quando a gente está fazendo isso, como eu disse, a gente está acostumando nosso cérebro a ter a interpretação já consciente da coisa. No processo de leitura dinâmica, a gente está tentando fazer com que o formato seja inconsciente, para depois da imagem captada a gente ter uma tradução automática do cérebro, não é nossa. Então, para isso, a gente precisa que o cérebro se acostume a não parar para voltar. A gente deixa com que ele vá fazendo o processo, tá bom? Certo. Além disso, eu tenho que dar algumas observações para vocês. Primeiro, praticar diariamente, se possível. 10 a 15 minutos. Não precisa ser nada muito além disso. No começo eu preciso dessa prática para adaptar o cérebro a um novo procedimento. Depois de um tempo, quando você perceber que a tua leitura dinâmica está fluindo, porque de cara você não vai perceber isso, você vai ter a impressão que você está passando o olho, que você não está captando nada e que isso está muito confuso, não tem sentido nenhum nesse processo. Aos poucos você começa a perceber que a coisa funciona. Você começa a perceber que algumas frases começam a encaixar, alguma coisa começa a ter sentido, e com o passar do tempo você vai ver que o texto inteiro começa a funcionar. Tá bom? Outra coisa, evita texto técnico, pelo menos a princípio, né? Tem algumas palavras que são muito complicadas e o nosso cérebro ele tem um hábito de tentar traduzir ou encontrar significado naquilo que a gente não consegue entender. Veja, por exemplo, algumas brincadeiras que aparecem em redes sociais de escritas com números, que a gente automaticamente traduz, ou aquelas escritas que a primeira e a última letra estão no lugar certo e o resto está fora de lugar. O nosso cérebro traduz. A mesma coisa vai acontecer com termos técnicos que nós não conhecemos. Ele vai tentar traduzir, ele vai acabar dando um significado para aquilo que nem sempre é o certo. E isso pode dar um sentido totalmente diferente para o teu texto. Tá? Outra coisa, evitar textos com muitos erros, né? Você está lendo o textão no Facebook de um amigo seu que está se manifestando a favor ou contra certo ponto de vista. De repente lá tem muito erro, o texto pode até ter um sentido, um significado muito bonito, mas ele tem muito erro. Ele pode ficar confuso para o seu cérebro logo de cara. Ou seja, o que eu recomendaria? Um jornal, uma revista que tenha alguma leitura mais simples, alguma coisa mais aprazível, nada muito técnico, nada muito denso logo de cara. Deixa isso para depois que você sentir que você já dominou a técnica de leitura, tá bom? Se necessário, use o dedo. Como assim? Se necessário, use o dedo. Você tem que ter alguma guia no começo dos pontos de foco que você vai ter.
se for o caso, até